Bendito seja Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos jovens, e estamos estudando nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre a carta, o livro de João, o Evangelho de João, né? E ele apresenta aqui 7 milagres. No Evangelho de João, estamos estudando sobre esses milagres. Hoje estaremos estudando o quarto sinal, não é? É sinal ou milagre? Ok? Então, o comentarista já coloca aqui sinal e uma lição muito importante. Então, hoje, dia 7, hoje, lição de número 7, estaremos estudando o quarto sinal, né? A multiplicação dos pães. E o título geral da nossa lição, ela tem como título, a nossa lição, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João, certo? Então, nós vamos estar trabalhando essa proposta. Dentro dessa lição, como já vimos, sobre sinal e milagre, aparecem essas perguntas assim. Milagre ou sinal? Qual a diferença dos dois? Sendo que a etimologia, o significado, a etimologia da palavra são diferentes, né? A grafia, enfim. Qual é a diferença? Jesus fez quantas multiplicações? Quantos milagres de multiplicação? 1 ou 2? Não é? Visto que é contado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Então, foi quantos? 1 ou 2? Estas e outras perguntas faremos agora, ou responderemos agora aqui no canal Rascunho da EBD. Portanto, não saia daí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, ative o sino para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Nesse canal, nós colocamos 2 vídeos por semana, um da classe dos jovens, da aula da classe dos jovens, outro comentário da classe dos adultos, tá certo? E se você está chegando agora, se te ajudar e eu puder te ajudar, aí ative o sininho ou inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá certo? Nós vamos trazer aqui essas questões dentro da nossa lição bíblica, ok? Então vamos lá. Nós vamos, o comentarista coloca aqui, João capítulo de número 6, versículo de número 3 a 12. Na verdade, o interessante é ler o versículo de 1 a 15, porque toda a epígrafe do texto estará aí. Porque no versículo 2 está dizendo assim, e seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus estava próximo da Páscoa, Jesus reúne aquele povo, aqueles discípulos em um monte, e dali ele começa a falar. Já no livro de Lucas, capítulo 9, Lucas vai narrar, Lucas, capítulo 9, verso 10, Lucas trata assim da primeira multiplicação. Ele vai dizer, quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe o que tudo havia feito. Ele levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Olha aí, aqui no texto, diz que Jesus subiu no monte e assentou-se junto aos discípulos, e era a Páscoa. E estando Jesus, levantou-se. Aqui está falando para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Então, nós temos aí Tiberíades e temos aqui em Lucas Betsaida. Mas as multidão, percebendo isto, seguiam ele e as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então, existem alguns comentaristas
algumas pessoas, querendo dizer que o milagre de o que um evangelista tratou, o outro não tratou. Eu não concordo muito com isso, porque as tratativas são muito parecidas. É claro que um narrou de um jeito e o outro narrou de outro, ok? Então, o comentarista aqui da lição, ele na introdução diz assim, ó, estudaremos mais um sinal miraculoso. A multiplicação dos pães e peixes são dois milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, 5 pães e 2 peixes, que consta nos 4 evangelhos. Então, esses consta no 4 evangelhos. Já o segundo milagre, a segunda multiplicação, de pães, está dizendo que foi pães e alguns peixinhos, que só foi registrado por Mateus e Lucas, e Marcos, aliás. Mateus e Marcos, eu separei ambas as leituras aqui. Ele vai falar de uma outra quantidade. Então, logo, são 2 milagres, certo? Alguém tentando já tem um pensamento diferente. Eu li algo sobre esse negócio aí, sobre esse assunto, mas eu vou ficar com o que diz a Bíblia, porque os milagres foram 2, não é? O de Mateus, que está narrado aqui em Mateus capítulo 14, e no capítulo 15 de Mateus, também faz menção, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, eu marquei aqui, e no versículo 15, ele trata a segunda multiplicação dos pães. Mateus trata de uma coisa, no capítulo 8 de Mateus, de Marcos, capítulo 8, no seu versículo de 1 a 10, só que Marcos, no capítulo 6, versículo 10, versículo 30, aliás, não é? Ele vai fazer a mesma narrativa e que tem Marcos, que tem Lucas e que tem João e Mateus. Já no capítulo 8, versículo de 1 a 10, capítulo 8, veja bem, está narrando aqui, ó, a segunda multiplicação dos pães. Então, a primeira multiplicação dos pães, em Mateus capítulo 15, no seu versículo 29 a 39, são 10 versículos, Mateus capítulo 15, versículo 29 a 39. Então, esse fato é um, e o fato de João é outro, não é? Porque eles estão falando de coisas parecidas, mas em dias diferentes, em locais ou em local diferente, ok? Então, isso já é resolvido, conforme está aqui proposto na nossa lição, tá certo? Porque se surgir alguém perguntando, nós temos textos para apontar tudo isso que estamos falando. No capítulo 15, na primeira milagre, nós vamos ver que João, ele fala na primeira multiplicação, Mateus cita 5.000 pessoas, certo? Já que foram alimentadas, e na segunda foram 4.000 pessoas alimentadas, certo? Na primeira multiplicação, deu-se nas proximidades de Betsaida, cidade da Galileia. Na segunda multiplicação, deu-se lá nas proximidades do mar da Galileia. A primeira multiplicação, Jesus operou com 5 pães e 2 peixes. Na segunda, ele operou com 7 pães e poucos peixes, ou seja, uns peixes, está no texto assim. Na primeira multiplicação, vamos ver aqui, na primeira multiplicação sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, os pães estavam com um menino no meio da multidão. Isto é que nós estamos estudando agora, certo? Então, na primeira multiplicação,
os peixes estavam com o menino na multidão, e João narra isso. No capítulo 6, versículo 9, diz o texto: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? Né? Eis a pergunta, né, dos discípulos. Então, um dia, dentro desse contexto, na segunda multiplicação, os pães e os peixes estavam com os discípulos. Então, um dia do menino e outro dia dos obreiros. Ou seja, essas manifestações, ambos se manifestam, ou melhor, de forma isolada. Né? Ou seja, existe aí o dia em que a mensagem está com o menino, consequentemente, e o dia que a mensagem está com os obreiros de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo somente poderá operar quando entendemos que, com humildade, que os fatos iguais a esse, né? Humildade com fatos iguais a esse. Deus, ele tem a sua forma de operar, de trabalhar, certo? Isso sabemos, vivemos isso. Qual a diferença de milagres para sinal? Basicamente nenhuma, significa as mesmas coisas. Inclusive, uma apresenta a distinção que traduz os dois termos simplesmente por milagre. Etimologicamente, milagres e sinal são duas palavras distintas, consequentemente, possuem significados diferentes. Por exemplo, a primeira, que é dinamies. Dinamies apresenta a melhor tradução do ato de poder, sendo que utilizado nos evangelhos sinóticos. Aqui são focados os milagres em si, enfatiza o poder de Jesus, o poder de Cristo, não é? Então, o que seria, no caso, o taumaturgo, o profeta, o mestre. Tanto que alguns recebem a graça do milagre, mas nem todos creram, né? Conforme Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 a 19. Então, no sinótico, a fé, que é o mesmo que o superficial, a fé, no sinótico, a fé, mesmo que superficialmente, é focado no evento milagre, a condição para que Jesus realize o ato de poder. Se tratando no segunda palavra, por exemplo, que é semeia ou semeion, né, que dava a ser traduzido por sinal e não por milagre, que surge como surge aí algumas traduções. O termo utilizado no Evangelho de João, nós vamos ver que o sinal suscita a fé dos discípulos. Então, o texto é muito enfático quando diz sinal. Isso vamos ver em João capítulo 2, versículo 18 a 23, João capítulo 6, versículo 14 e 15 e versículo 26. Nós vamos ver em João 7, verso 31, João 11, verso 14. Então, e manifesta tudo isso, o suscita a fé dos discípulos e manifesta-se a glória de Deus que operou, né? O sinal ultrapassa a realidade de si mesmo e vai além de um milagre só, porque são sinais, está no plural. Apesar de aparentemente ser semelhante, o foco não é o ato de poder, mas sim a fé daqueles que veem a sua manifestação. Então, a diferença de sinais e milagres está aí, o ato de poder de Cristo e o sinal que é visto pelos espectadores. E isso aumentava ali a fé, conforme está no capítulo 6, versículo de número 2. E eles viam um sinal que Jesus fazia, está no versículo 2 do capítulo 6 de João, leitura proposta pela lição. Outro sim, o sinal ultrapassa a realidade, assim mesmo vai além dos milagres, né? E aparentemente pode ser semelhante, mas o foco não é o foco não é o ato de poder de Jesus, mas a manifestação daqueles que veem a sua manifestação, que percebe que essas palavras sempre estão ligadas à palavra fé. Fé no grego que é pistis, ou seja, o verbo crer é pisteon, né? Pisteon, ou seja, mas a fé pode vir sem o sinal. No episódio do funcionário real, por exemplo, capítulo 4 de João, versículo 46,
a 54, Jesus adverte uma ligação entre o sinal, Jesus adverte a ligação entre sinal e fé. Se não virdes sinais e prodígios, não creres? Isso tivemos aula semana passada, né? Ou seja, o fato de que mais adiante Jesus fala de que o seu filho vive e o funcionário acredita, que é aquele sinal do filho do oficial, não é? Então, o que ocorre? Jesus já faz uma distinção ali, não é? Então, se não vedes sinais, não creres, não é? Então, eles precisavam ver sinais para que as coisas acontecessem. Hoje não é diferente. Nós precisamos tomar cuidado, porque existe pessoas que vivem de espetacularização, eu chamo de espetacularização da fé, ok? Então, por exemplo, na segunda fase do ministério de Jesus, a segunda fase do ministério de Jesus, na primeira fase, eu estou no primeiro tópico da lição, tá? O primeiro tópico da lição é a Galileia dos gentios. Na primeira fase do seu ministério, Jesus teve várias incursões à Judeia, ou seja, foi várias vezes lá. Há interlocuções, mas a segunda fase ele ocorre proeminentemente na Galileia. A terceira e a última consumação é a consumação. Somente na Judeia, a narrativa de João da primeira multiplicação perpassa aí a fase mais intensa na Galileia. Então, em perfeita consciência com os demais evangelhos, né, o que cobre mais o ministério de Jesus entre os galileus, que é o evangelho de João, que João escreveu. Isso nos indica que mais um propósito de João de ampliar os seus leitores, né, o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo tempo maior de sua vida e obra em relação os demais, aos sinóticos, né, cuja narrativa atinge apenas a cerca de 1 ano de vida do Messias e a consumação dos dias finais em Jerusalém, certo? Então, o que ocorre? Quando nós trabalhamos essa questão, essa distinção das perguntas que se fazem com respeito ao ministério de Cristo, os homens, as pessoas queriam ver sinais. O poder não estava nos homens para realizar sinais. O poder estava em Cristo. Aí está a diferença, não é? Nós vamos ver que nas duas ocasiões, primeiro, Jesus entregou o alimento aos seus discípulos, depois os discípulos entregaram o alimento ao povo. Então, na história espiritual ainda é a mesma, ou seja, nós, os crentes em Cristo, os obreiros, precisam primeiro receber de Cristo, depois dar a comer ao povo, não é? Então, Deus, ele trabalha por meio ordeiro, por meio que ele não deixa margem, né, de erros. Glória a Deus por isso, glória a Deus. O fato mais, no capítulo 4, verso 48 de João, o fato é que mais adiante Jesus ele fala ao seu discípulo, o seu filho, fala que seu filho vive. E o funcionário está falando-se daquele milagre do filho do oficial, né? Então, na palavra, nós vamos ver que não teria sido a palavra de Jesus já um sinal. Não teria, a palavra que Jesus deu não já foi um sinal? Eis a pergunta. Então, a palavra que Jesus deu para aquele homem foi um sinal. Então, quando vamos observar que o fato de sinal da narrativa do funcionário confirma que o sinal foi realizado por Jesus ao perguntar aos empregados a hora do prodígio, então foi garantido que Jesus tem poder e os sinais é o ser humano que vê. Muito bem, é o homem que vê. Por exemplo, apesar de utilizar as duas palavras, eles apresentam significado diferente. Assim aconteceu lá em Samaria com relação à água, no capítulo 4, verso 13 a 15, e com Nicodemos, com relação ao nascer de novo, né, com os sinais também que percebe a diferença da compreensão entre Jesus e seus interlocutores, não é? Nós vamos observar que no subtópico 2, por que a Galileia dos gentios? Eis a pergunta. A Galileia dos gentios está situada no norte de Israel e o oeste do Rio Jordão. O termo em torno e em cima do grande lago que leva o mesmo nome, ou seja,
Isaías 9, versículo 1, é chamado de Galileia dos gentios, a terra de Zebulon e de Naftali, ou de Naftali, né? As tribos dos dias de Josué, que herdaram a região ali e foi devastada pela invasão dos assírios em 733 a.C. E teve a sua ocupação alterada ali em Reis, 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Então, existe história citada na Bíblia de Estudo Roman, por exemplo. Essa Bíblia de Estudo Roman, ela é muito parecida com a King James. Na verdade, ela veio de lá, né? Entendeu? Em 600, esse King James 611, um negócio assim. E assim sucessivamente. Então, não conta aí, dão conta de que para lá foram levados os egípcios. Então, aqui é um fator, por que a Galileia dos gentios, né? Na segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração de quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, né? Revelando caráter universal de sua missão. Então, isso apontava para o caráter da sua missão, não é? Eu recomendo para uma leitura bastante aguçada com respeito ao Evangelho segundo João, um material da editora Loyola, editora Loyola, para quem é a biografia de Xavier Leon Defoe. Xavier Leon Defoe. Ele vai trazer aí um assunto interessante, né? Depois Jonathan King Collins, também ele vai falar sobre esse assunto interessante. E vários outros materiais que a CPAD, inclusive o livro de apoio dos jovens, eu não tenho físico, mas eu li em arquivos, né? E assim sucessivamente. Então, nos dias de Jesus, por exemplo, a Galileia nos dias de Jesus, a Galileia nos dias dos períodos dos gentios e a Galileia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança depois de Herodes. Anexou seu reino, mas isso não eliminou aí a miscigenação. Para lá afluíram muitos judeus, a região se tornou mais populosa, né? Tinha cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio Joséfo, né? As principais eram Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades. Então, logo vamos, no início do nosso vídeo, nós falamos sobre essas duas cidades, era na mesma região, ok? E assim sucessivamente. Então, não há discrepância nisso. Por sua história heterogênica, certo? Teve uma cultura bastante influenciada por gregos, romanos, né? Então o termo Galileu ganhou conceito, né, pejorativo naqueles dias entre os judeus, mas era um dos motivos que apresentava para a rejeição de Jesus, que considerava ser judeu. Até mesmo o aspecto, vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que pensam que pela dureza do coração rejeitavam o Salvador, né? Então, a completude e a perfeição das Escrituras são resultados de tudo isso. E nós precisamos trabalhar um pouquinho a história para entendermos melhor toda esta demanda, ok? Voltando aqui na lição. O segundo tópico diz assim: seguindo os sinais. Os atrativos das multidões, os sinais jamais poderiam ser vistos como um fim em si mesmo, mas jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres, dos sinais que Ele apresenta. Todavia, não podemos também desprezar a importância dos sinais para produzir a fé e contribuir. E isso hoje, nos dias atuais, só se banalizou porque quem diz que tem sinais não tem coisa alguma. É para fins espúrios, fins de riqueza, fins disso. Mas a igreja, ela ainda vive dentro do prisma dos milagres de Deus, certo?
E é claro que não vamos estar correndo atrás disso, daquilo e tal, mas Deus ainda faz milagres. Tenho visto cura, libertação, salvação de almas, que é um dos maiores milagres que existe, e os sinais, eles se seguem. Então, o que não podemos estar correndo atrás de aquelas pessoas milagreiras, não. Existe o Senhor. O Senhor ainda hoje, Ele faz sinais no meio do seu povo, daqueles que crê. Tudo é possível que crê. Então, esses atrativos, os milagres, não pode ser um atrativo para a multidão. Então, mas isso não pode nem falar nada, porque podemos falar, mas tipo assim, é isso que acontece. Se aparecer um camarada aí que revela isso, revela aquilo outro, o povo vai. O povo não deixa de ir. E vai de multidão. Não é pouco não. Ok? E assim vai. O segundo tópico o segundo subtópico diz assim: o propósito relacional. João mostra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João capítulo 6, verso 2. Nesta movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar os problemas, ou o problema que tem, e estar aí o questionamento, a questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. Como acentua o evangelista, na verdade, Jesus bem sabia que havia de fazer. Ou seja, o propósito foi específico, realizar um sinal para revelar o seu poder aos homens, a fim de que eles cresçam nele. Então, haveria de Jesus um propósito. Então, quando foi aludido isso, foi chamado e disse: está aqui um rapaz. Além do lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro. Ele apontou o obstáculo financeiro, que já estava para suprir, já que supri-lo de pão seria necessário mais de 200 denários, conforme está no texto. Então, equivale a cerca de 10 meses de trabalho. Diante disso, André informa que estava ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para uma multidão tão grande que estava ali. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi partido dessa insuficiência humana, que seguida de uma atitude de desprendimento. Aí houve o milagre de Jesus aí. Então, quando o ser humano sai de cena, não pode, Jesus pode. Ponto. Entendeu? Então, há uma compreensão perfeita. Por exemplo, o profeta. Os que viram milagres confundiram que Jesus... Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir. Então, por isso que eles arrogavam isso, falavam isso, porque eles viram acontecer. Mas temos que ter cuidado com a sedução do secularismo, do pluralismo religioso. Em nossos dias, existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos situando aí com mais dos personagens de espiritualistas mundiais ou espirituais. Precisamos aí compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade. Existe, sim, desde os anos 60, vem surgindo muitos milagreiros, muitas pessoas, e você vê que essas pessoas não dão certo, o fim delas não são bons. Erwin Lutz, ele diz assim: Deus se revelou somente a Cristo, portanto todas as outras religiões são imperfeitas e desencaminhadas, as falsas, mas não seria uma intolerância pensar desse jeito? Não, Lutz refuta. O exclusivismo, não está em conflito com liberdade religiosa, a liberdade de adotar qualquer religião que a pessoa queira, ou seja, o problema é o exclusivismo, só nós, só eu, só aqui, vem para cá. Isso é exclusivismo, isso é mentira. Tem alguns elementos, pessoas no rádio,
que fica arrogando isso e tal, aí vem para cá que o endereço é esse, a minha igreja é melhor, vai acontecer isso, vai ter campanha tal, tudo balela. Levanta as mãos santas para o céu, sem ira e sem contenda. É assim que acontece, não é? Nos dias das multidão, tudo bem, a multidão ia para seguir a Jesus, né? Na verdade, no terceiro tópico, o subtópico diz assim, nós já estamos no terceiro tópico, e no terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim, queriam fazê-lo rei. Ainda no contexto de estudo, vamos compreender a imperfeição do messiato de Jesus, a compreensão imperfeita do messiato de Jesus. Bem se revelou no fato de que, o mesmo reconhecendo que ele figura na figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade pública, né? Ou política, aliás, uma oportunidade política. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamar Jesus o rei, tornou a retirar-se dali só para o monte. É a incompreensão da incredulidade de Israel a respeito do Messias, que prevalece até os dias atuais. Somente serão mudadas a fim de, no final da grande tribulação, quando enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus aclamarão por Jesus e receberão socorro. Então precisamos ter cuidado com todas essas incompreensões. Eu não chamo compreensão, falo incompreensão. Então Jesus ainda faz milagre, Jesus ainda multiplica, Jesus faz coisas grandes, mas precisamos ter cuidado com a espetacularização, tá certo? Deus abençoe a todos, que o poder de Deus e a mão de Deus esteja sobre a sua vida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.